Bom dia, galerinha. Vamos lá dando continuidade no conteúdo. E hoje vamos começar a falar sobre ângulos, né? O que é um ângulo? Ângulo é qualquer região limitada por duas semirretas de mesma origem. Ou seja, eu tenho esta semirreta e esta semirreta, né? Se encontram todos dois nesse ponto O, que a gente chama de origem, tá bom? Essa abertura aqui formada por essas duas semirretas é chamada de ângulo, ok? E o ângulo, ele tem duas regiões, né? A semirreta, ela abre duas regiões. Essa região convexa, tá? Que a gente chama aqui, para a gente só identificar melhor, que eu falo que é a parte de dentro do ângulo, né? Convexa. E essa região côncava, né? Seria essa região aqui como se fosse de fora do ângulo, ok? Então aí, ó, eu tenho uma região convexa e uma região côncava. Região convexa, região côncava, parte de fora, ok? Beleza. Vamos agora de elementos de um ângulo, ou seja, os elementos, o que o ângulo é formado. Tá aqui o meu ângulo, né? Aqui o meu ângulo, representado aqui pela letra A, né? Onde eu tenho os lados, as semirretas OA e OB, ou seja, aqui ó, OA e OB são os lados do meu ângulo, né? Indicados por OA ou simplesmente OA com essa setinha em cima, tá bom? Posso só indicar por OA para indicar a semirreta ou OA com a setinha lá em cima para indicar que é uma semirreta, ok? O ponto O é a origem, né? Origem, que a gente chama de vértice, esse ponto aqui, ó, onde é formado o ângulo, né? Eu estou chamando de vértice, tá? Que é a origem do meu ângulo. E como é que eu indico a medida do ângulo, ó? Então, para eu indicar a medida do ângulo, eu indico por M de medida, né? E a representação do ângulo dentro, AOB. Representação do ângulo AOB, no caso, A seria este ponto aqui, de um dos lados, O, o centro, o vértice, e o B, a indicação do outro lado, né? Com sempre o que vai ficar no meio é a origem, onde o ângulo está sendo formado, tá bom? Com um chapeuzinho lá em cima. Para simplificar essa notação, nós podemos escrever M de O, né? Onde ele é formado ponto O. Ou somente a medida que eu estou representando aqui, ó. O Azinho com o sinal de circunflexo na parte superior, ok? Notação do ângulo AOB, no caso AOB, com um chapeuzinho aqui, BOA, só inverter, né? Com o chapeuzinho ou somente o O, tá? Eu tenho essas três notações para representar ângulo, ou eu posso representar também pela sua medida aqui da parte de dentro, ok? Beleza? Olha lá, vou falar aqui sobre três medidas de ângulo, tá? Eu tenho o ângulo raso, que é chamado de ângulo de meia volta. Quando o giro de uma das semirretas é de meia volta, ou seja, quando as semirretas estão opostas. Então aqui eu tenho, ó, aqui a origem, uma semirreta para cá, para a minha direita, e uma semirreta para cá, para a minha esquerda. Então, a medida do ângulo, ó, a medida de metade de uma volta, né, que a gente chama de ângulo raso ou de meia volta, ok? Eu tenho um ângulo de uma volta completa quando as duas semirretas estão no mesmo sentido, né? Estão no mesmo sentido, ok? Ó, uma volta completa. Eu tenho a semirreta para cá e a outra também para cá, tá? E eu tenho o ângulo nulo, que é quando as semirretas elas se coincidem, né? Elas estão uma em cima da outra, ok? Três tipos de ângulos diferentes, tá?
Qual é o objeto que a gente utiliza para medir ângulos? Então, aqui no caso, eu utilizo o transferidor para medir ângulos. Eu tenho dois tipos de transferidor. Transferidor de 360 graus, que ele indica uma volta inteira, e o transferidor de 180 graus, que ele indica até 180 graus, ok? Como é que eu vou utilizar esse transferidor? Coloco o transferidor, né? Passo uma reta aqui, ó, na parte de baixo do meu transferidor, né? E aqui bem no centro, ó, bem no centro, ó, onde está dividindo. E eu vou marcar onde eu quero fazer esse meu ângulo, né? Então aqui, ó, marca aqui nesse ponto, que é o ângulo de 60 graus, ok? Não sei se dá para vocês enxergarem, mas aqui é 60 graus. E essa abertura aqui, ó, vai formar um ângulo de 60 graus. Assim como, ó, forma a abertura para o outro lado, né? Que vai formar um ângulo de 140 graus, ok? Agora vamos observar aqui, ó, a medida do ângulo e o giro que ele faz, né, de uma volta completa. No caso, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, né? 90 graus. Para a gente identificar o ângulo de 90 graus, a gente identifica assim mais ou menos que ele forma um L, né? Forma um L as suas retas, tá? Ok. O ângulo de 90 graus, ele forma um giro de 1/4 de uma volta, que representa, que a gente chama de ângulo reto, né? Ângulo reto, tá bom? Ó, ângulo reto indica um ângulo de 90 graus. Ângulo de 180 graus, ele faz um giro de 1/2 de volta, ou metade da volta, né? Que representa um ângulo chamado de ângulo raso. Ó, as suas retas, elas ficam opostas, né? Uma para um lado e a outra para o outro, ok? Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, ele dá um giro de 1/8 da volta. 1/8 de uma volta, que é chamado de ângulo agudo, tá ok? O ângulo de 270 graus, ele faz um giro de 3/4 de uma volta. 3/4 de uma volta. E por fim, eu tenho os ângulos de 135 graus, que faz um giro de 3/8 de uma volta, chamado de ângulo obtuso, né? Ângulo obtuso nada mais é do que aquele ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180. Ele tem que ser maior que 90 e menor que 180, e a gente chama ele de ângulo obtuso. E por último, o ângulo de 360 graus, que é o giro de uma volta completa. Dois exemplos aí para a gente utilizar para fazer a medida de um ângulo, tá? Então aqui eu tenho esse transferidor de 360 graus. Aqui é a minha reta, ó. E aqui é a minha outra reta no sentido, nesse sentido. Só verificar aqui, ó. Sempre começa aqui, ó. Começa no zero e para aqui, ó, na medida do ângulo, tá bom? Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas é um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, medida do ângulo 90 graus. E a fração que ele corresponde de uma volta. Ou seja, 90 graus, nós vimos agora há pouco que 90 graus ela corresponde a 1/4 de uma volta, ok? Vamos aqui para a letra C. Então aqui eu tenho, ó, essa semi-reta e essa semi-reta. E o giro aqui, ó, tá marcado de vermelho, né? Então começa aqui no zero e termina aqui no 270. Então eu tenho 270 graus, ok? E a fração que corresponde a 3/4 de uma volta. Deixa eu só levantar aqui para a gente fazer as outras duas. Agora, ó, um giro de meia volta, né? Ou seja, 180 graus, que corresponde a 1/2 ou meia volta, tá? E na última, aqui, ó, começa no zero e para aqui no 45. Então tem um ângulo de 45 graus. Que fração corresponde? Fração de 1/8 da volta, ok? Para ajudar na questão 2 da página número 25,
nós vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um transferidor de 180 graus. E aqui eu tenho algumas retas. A reta A, reta B, reta C, reta D e reta E. Beleza. Então aqui eu preciso indicar cada um dos ângulos que ele vai me pedir aqui. Primeiro ângulo é o ângulo AOB, ou seja, começa aqui na reta A e para aqui na reta B, tá? AOB. Só prestar atenção nas letrinhas, né? A vem para o O e vai para o B. Então, a minha abertura é essa. Então, ó, começa do zero. Eu tenho duas marcações aqui, né? Uma marcação embaixo, que vai do 0, 10, 20, 30. E a marcação mais em cima, que vai do 180, 170, 160 e assim sucessivamente. Então, se eu estou vindo daqui para cá, eu vou começar pela numeração crescente, né? Ou seja, 0, 10, 20, 30. E vou ver onde é que vai parar o ângulo, né? Onde é que passa o ângulo aqui, ó. Passa bem em cima do 50. Então, esse ângulo vale 50 graus. Agora eu vou para o AOD. Então, começa no A e vou até o D, bem aqui, ó. Então, o meu ângulo é formado por tudo isso aqui, ó. Beleza? Começa aqui no A, termina no D. Só verificar a medida aqui, ó. Medida de 140 graus. BOC. Então, começa no B e termina no C. Ok? Então, agora só continuar aqui, ó. O B começa no 50, então do 50 para o 60 eu tenho 10 graus. Do 60 para o 70 mais 10. E assim sucessivamente, até eu parar no 110. Então tem 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 graus. COD. COD. Então eu tenho aqui, ó. Tenho essa aberturazinha aqui, ó. Ok? Então, ó, começa no 110 e termina no 140. Então, a cada intervalo aqui eu tenho 10 graus. Então, eu tenho 10, 20, 30 graus. Beleza? Isso daí é só para ajudar na questão número 25, da página 25, questão 2. Tá? Uma ótima semana a todos. E fiquem em casa repousando. Tchau, tchau.